Verdadeiro ancestral. Parte 1. Um par de formas humanas correu pela floresta. Elas eram noivas vampiras, asseclas com concubinas de Chaltear. As duas correram a uma velocidade vertiginosa ao longo dos caminhos bestiais da floresta, como se estivessem tentando cortar a vegetação. O terreno era horrível, com galhos e galhos se projetando de todos os lados. No entanto, seus vestidos não estavam nem um pouco danificados, e os saltos altos que usavam facilmente os empurravam contra os pés terríveis enquanto avançavam. A noiva vampira líder embalou Chaltear cuidadosamente, enquanto a que estava atrás dela arrastava algo que parecia um tronco seco. Eles não estavam longe do lugar onde se separaram de Sebas. Como não tinham mapas ou algo parecido, eles não tinham ideia da distância que estavam de seu destino, exceto que provavelmente teriam que correr muito. No entanto, o barulho de metal duro ecoou pelo ar, e a noiva vampira líder imediatamente parou. Como o caminho da besta era estreito, uma vez que a pessoa da frente parava, a pessoa de trás também tinha que fazer isso. Por que você parou? Assim como a noiva vampira na frente estava prestes a responder a pergunta que veio por trás, ela estremeceu quando a senhora que ela estava segurando a encarou com um olhar frio. Pérolas de suor frio brotaram em suas costas, porque ela estava profundamente ciente de que sua senhora não era uma pessoa gentil ou misericordiosa. Chaltear, que estava descansando nos braços da noiva vampira, em outras palavras, em uma posição de princesa carregada, esticou as pernas em aborrecimento. A noiva vampira percebeu o que isso significava e a soltou. Como se escapasse de uma gaiola, Chaltear deu uma cambalhota. Com um salto hábil, ela saltou no ar e seus pés de salto alto pisaram no chão embaixo dela. O vestido que ela usava caiu para cobrir suas pernas. Uma vez no chão, Chaltear sacudiu os cabelos com irritação e torceu o pescoço. As noivas vampiro não puderam deixar de engolir em seco quando notaram o olhar frio nos olhos de Chaltear. O que está acontecendo aqui? O motivo pelo qual Chaltear não estava correndo na floresta era porque ela achava que era um incômodo e porque ela não queria sujar os sapatos. Havia outra razão para isso, mas ninguém aqui iria falar, ou mesmo pensar em fazê-lo. Mesmo em Nazarick, apenas algumas pessoas ousariam trazer isso à sua cara. Já que agora eram ferramentas de transporte, as noivas vampiras não podiam parar sem instruções de Chaltear. Ela não gostava de pernas que se moviam sozinhas. Dependendo da razão pela qual eles desobedeceram às suas ordens, eles podem acabar sofrendo terrivelmente. Essa foi a mensagem que os olhos de Chaltear transmitiram. Não, seria uma misericórdia se a dor fosse tudo o que os esperava. Havia uma intenção assassina em sua pergunta anterior. Na grande tumba de Nazarick, as vidas e mortes de todos, exceto os NPCs criados pelos 41 seres supremos, estavam à disposição dos guardiões de andar e de área relevantes. Se eles continuassem aborrecendo Chaltear, eles poderiam ser executados no local. Sabendo disso, a noiva vampira, que tinha a sensação de que esta poderia ser sua última vontade e testamento, nervosamente começou a falar. Me perdoe, mas eu caí em uma armadilha para ursos. Chaltear olhou para baixo, e viu que as mandíbulas de uma armadilha de metal bruto estalou em torno da perna esguia da noiva vampiro. Esta não era uma armadilha projetada para lidar com seres humanos, mas com ursos selvagens, que eram criaturas poderosas e resistentes. Ele poderia facilmente quebrar os tornozelos de qualquer humano, mesmo um usando grevas, que pisasse nele. Claro, noivas vampiras eram muito diferentes dos seres humanos. Mesmo quando perfurada pelas pontas da armadilha de urso, que eram usadas para mancar animais, a noiva vampira não sentiu nenhuma dor ou quebrou ossos. Ela não parecia ter se machucado. Noivas vampiras podem resistir a danos de praticamente qualquer dano físico, exceto aquele infligido por armas feitas de prata ou certos outros materiais especiais, ou armas mágicas com encantamentos específicos. Fortalecido com esta redução de danos, não havia nenhuma maneira que uma simples armadilha de aço para ursos pudesse feri-la. Ainda assim, embora ela fosse imune a seus danos, a armadilha de urso cumpriu seu outro propósito de impedir seu movimento. Como a armadilha não estava coberta de veneno, estava claro que não tinha a intenção de matar sua presa. Seu objetivo era impedir seus alvos, desacelerando a oposição, forçando-os a lidar com uma vítima, carga. Chaltear permaneceu em silêncio, mas balançou a cabeça como se dissesse:
Não há como evitar. Saia dessa, então. Sim, de uma vez só. Ao ouvir o comando de Chaltear, a noiva vampira estendeu as mãos esguias e prontamente separou as mandíbulas da armadilha. Incapaz de resistir a uma força que excedia a de um urso, a armadilha entregou sua presa. A visão de uma linda garota abrindo uma armadilha para ursos parecia surreal, mas qualquer um que conhecesse a força de uma noiva vampira não acharia estranho. Ainda assim, o fato de que há uma armadilha aqui sugere que estamos perto de nosso destino. Achei que ainda estávamos bem longe. Sim, por favor, espere um momento. Em seguida, a noiva vampira na parte traseira jogou o objeto parecido com um tronco que ela carregava no chão. Era um cadáver humano, ressecado e mumificado. No entanto, ela não estava carregando um cadáver comum. Ele possuía uma vida falsa, que se manifestava ao entrar em atividade rígida. Seus braços pareciam ramos secos brotando garras afiadas, e pontos de luz carmesim brilharam em suas órbitas vazias, como um vampiro. Caninos anormalmente afiados brilhavam dentro de sua boca entreaberta. Este era um mon chamado Vampiro Menor. Era tudo o que restava do bandido que havia sido sangrado pelas noivas Irigami. Estamos perto do seu esconderijo? O vampiro menor acenou com a cabeça profundamente para sua senhora, fazendo um som que estava em algum lugar entre um gemido e um gemido. Ele diz isso, Chaltear-sama. É assim mesmo? Então, por que não há armadilhas vinculadas? Isso não deveria ter sido tudo. Devia haver criadores de ruído e armadilhas de backup para acompanhá-los. No entanto, eles não haviam localizado nenhuma dessas armadilhas. Chaltear olhou em volta, provavelmente verificando se alguém estava escondido por perto. As noivas vampiras também começaram uma busca visual, até que sua mestra balançou a cabeça para indicar que deveriam parar. Bem, esqueça. Não é como se você tivesse qualquer habilidade de detecção de qualquer maneira. Ao ouvirem essas palavras murmuradas, as noivas vampiras perceberam por que foram perdoadas. As noivas vampiras, incluindo sua mestra, não possuíam nenhuma habilidade para encontrar armadilhas, razão pela qual elas puderam viver depois de falharem em detectar a armadilha. Talvez sua mestra achasse que era ilógico aplicar punição por não ter feito algo que eles não poderiam ter feito em primeiro lugar. Se eu soubesse, teria emprestado aquela garota para isso. Solução tinha níveis em classes do tipo assassino, e com suas habilidades de ladrão ela poderia ter facilmente descoberto essas armadilhas. Não adianta reclamar de algo que você não tem. Então, vamos nos apressar para o covil dos bandidos. Logo, eles alcançaram o esconderijo dos mercenários. Embora ainda estivessem na floresta, as árvores estavam ficando ralas e, além deste lugar, não havia mais árvores, apenas um campo coberto de mato cheio de pedras. Este terreno era conhecido como karst. Havia um grande buraco no centro de uma depressão em forma de tigela, de onde saíam tênues raios de luz. A julgar pelo ângulo da luz, deve haver um caminho inclinado que leva para baixo. Havia duas formas perto da entrada da caverna. Era evidente à primeira vista que eles haviam sido deliberadamente posicionados ali. Eram barricadas redondas de madeira que alcançavam a altura da barriga de um homem, embora fossem comuns. Eles eram pouco mais que uma pilha de toras de madeira, mas havia uma sentinela de cada lado. Parece que a intenção era usar as toras como cobertura de ataques à distância, para que pudessem se proteger caso o inimigo atirasse neles com arcos e ter tempo para entrar e avisar seus companheiros. Em circunstâncias normais, lançar um ataque frontal desta distância permitiria aos bandidos preparar suas armas e enviar reforços da caverna. Além disso, todas as rochas que eram grandes o suficiente para os intrusos se esconderem já haviam sido removidas, a fim de evitar uma abordagem furtiva. Além disso, havia grandes sinos nos ombros das sentinelas. Mesmo se eles fossem abatidos de alguma forma por um ataque furtivo, o som dos sinos alertaria seus amigos da presença de inimigos. Pode-se dizer que foi muito bem pensado. Essa situação era insolúvel por meios puramente físicos, mas havia uma maneira de superá-la. Isso foi usando magia. Depois de lançar um feitiço de silêncio, os atacantes poderiam matá-los todos de uma vez. Alternativamente, eles podem usar invisibilidade para esconder sua abordagem, ou charme pessoa para atrair a oposição. Destruir os sinos também era uma opção.
Enquanto Chaltear ponderava qual desses métodos seria o mais divertido, Chaltear percebeu que havia uma informação importante que ela não possuía. Existe apenas uma entrada? O vampiro menor acenou com a cabeça rigidamente em resposta à pergunta de Chaltear. Chaltear sorriu. Parece que não há necessidade de pensar demais sobre isso. Essa defesa robusta pode ser usada para evitar emboscadas nos inimigos ou permitir que um homem afaste uma horda. No entanto, Chaltear e seus seguidores eram diferentes. Carregar direto não representaria um problema para pessoas que eram tão inimaginavelmente poderosas que podiam esmagar humanos como insetos. A única consideração relevante era se havia uma saída pela qual a oposição poderia fugir. É assim mesmo? Então, desde que chegamos, não há necessidade de se esconder nas sombras. Honestamente, eu não estou acostumada com esse tipo de espreita de qualquer maneira. Afinal, qualquer lugar que você vá brilhará intensamente, Chaltear-sama. Declarar a verdade dificilmente se qualifica como lisonja. É melhor você pensar mais se quiser tentar me sugar. Ignorando a noiva vampira implorando perdão com a cabeça baixa, Chaltear estendeu a mão e agarrou o corpo do vampiro menor. Vou confiar o pesado dever de ser a vanguarda para você. Vá então. Seus braços delgados borraram, e o vampiro menor rasgou o ar antes de atingir uma das sentinelas. Devido ao giro transmitido durante o lançamento, o vampiro menor girou várias dezenas de vezes antes de atingir o homem. A força do impacto confundiu a imaginação. Não apenas a cabeça do sentinela, mas até mesmo seu peito jorrou sangue em todas as direções. O fedor de sangue fresco pairava no ar, e o outro homem não conseguia entender o que acabara de acontecer diante de seus olhos. Tudo o que ele podia fazer era olhar estupidamente para o trágico destino de seu colega. Ainda assim, foi uma visão bastante divertida para o lançador. Strike. Verdadeiramente magnífico, Chaltear-sama. A noiva vampira aplaudiu Chaltear, que estava balançando o braço na vitória. Desnecessário dizer, o vampiro menor foi pulverizado, mas os três não pareciam preocupados com isso. Aquela criatura nunca fez parte de Nazarick para começar, e só foi feita para divertir. Eles não sentiram nada sobre como ele tinha acabado de ser destruído. Além disso, originalmente era um ser humano. Chaltear não se lembrava do que ela havia prometido a ele antes. Agora, que tal o outro? Chaltear olhou entre as duas noivas vampiras. Eles entenderam a mensagem e rapidamente passaram a ela uma pedra adequada para arremessar. Yoixó. Quando ela ouviu o som de um sino à distância, Chaltear agarrou uma pedra que era um pouco maior do que sua mão. Sua mão delicada se moveu com velocidade chocante. No momento seguinte, Chaltear observou os resultados à distância e pronunciou alegremente. Então, isso daria 2 golpes, hein? Os aplausos soaram mais uma vez. Então, o som de uma sentinela gritando sobre um ataque inimigo alcançou os ouvidos de Chaltear. Parece que outra sentinela ouviu o som da campainha. Enquanto ela olhava para dentro da caverna, que parecia estar ficando cada vez mais barulhenta, Chaltear sorriu gentilmente antes de pedir. Então vamos. Você, fique de olho no topo de uma árvore próxima e certifique-se de que ninguém escape. Você, assume o papel da vanguarda e abre caminho para mim. No entanto, diga-me se você encontrar alguém mais forte do que os outros. Eu quero brincar com eles. Sim, Chaltear-sama. Vai. Tendo recebido suas ordens, a noiva vampira avançou, lentamente se aproximando da entrada da caverna. E então ela sumiu. A terra desabou. Não, a terra não desabou. Ela havia caído em uma armadilha. Talvez Chaltear pudesse ter sido capaz de evitar a armadilha antes de cair nela, mas as reações da noiva vampira não foram suficientes para ela escapar de uma armadilha onde a terra desapareceu sob seus pés. Ainda assim, a noiva vampira era um vassalo de baixo nível que não tinha nenhuma habilidade particular para detectar armadilhas, então não havia nada para culpá-la. Foi por isso que ela foi perdoada antes. Ainda assim, mesmo que ela entendesse por que isso aconteceu, Chaltear ainda fez um barulho de aborrecimento. Depois disso, ela sorriu docemente. Esse não foi um sorriso nascido de gentileza, satisfação ou mesmo vergonha. Pensando bem, ela deveria ter previsto que eles colocariam uma armadilha na frente da entrada da caverna. No entanto, a irritou por não ter percebido isso, até mesmo ter caído nessa.
Foi com o coração fervendo de tanta emoção que ela sorriu. Shaltear Bloodfallen era um guardião da gloriosa grande tumba subterrânea de Nazarick. O fato de um servo de um indivíduo tão poderoso ter caído em uma armadilha como aquela era totalmente intolerável. Uma voz cheia de intenções assassinas escapou dos lábios carmesim de Shaltear. Saia daí antes que eu te rasgue em pedaços. Com um grande salto, a noiva vampira saltou para fora do poço e pousou ao lado dela. Embora suas roupas estivessem manchadas de lama, não havia sinal de que ela havia se machucado. Não me decepcione de novo. Minhas mais profundas desculpas. Esqueça, apenas entre lá. A menos que você queira que eu jogue você como aquele lixo a partir de agora? Quando Shaltear estendeu a mão com um gesto de agarramento, a noiva vampira gemeu em reconhecimento e imediatamente correu para dentro da caverna. Shaltear seguiu vagarosamente atrás dela, entrando lentamente na caverna.